muita gente no hotel, tô com medo. Vamos lá. Você já está ouvindo? Tá no ar. Tá no ar. Boa noite, minha gente. Boa noite, ouvintes, internautas do blog do Almir Pontes. Como anunciado, né, nós estamos aqui com o Dr. Maneco, que vai ser sabatinado hoje pelo professor Silvio e esta figura importante da educação de Belo Jardim, professora Mercedes. Todos sejam bem-vindos, boa noite a todos, boa noite a você que está em casa, boa noite a você que está acompanhando a gente. E a partir de agora, a gente vai sabatinar o Dr. Maneco, que é odontólogo na cidade, político, militante e também é uma pessoa muito articulada no meio político na cidade de Belo Jardim. E eu convidei a professora Mercedes, que tem todo o respeito nosso, todo o respeito da sociedade de Belo Jardim, para falar sobre educação, né? E outros temas também, professora, essa senhora é interessante, viu? Mas, especialmente, a educação. O professor Silvio é do professor de Educação Física, graduado, eles vão se apresentarem. E aí também está aqui com a gente, que tem essa liberdade de falar sobre saúde, de falar sobre a questão também, se ele entender, da educação, do homem do campo, da industrialização, da geração de emprego. E estamos aqui juntos no blog do Almir Pontes, nessa primeira sabatina, nessa primeira experiência do blog do Almir. Eu quero agradecer a você, internauta, e pedir que a gente precise de 1000 assinaturas para a gente poder transmitir também pelo YouTube. Ajude a gente a cumprir essa meta para que a gente possamos transmitir também via YouTube. Mas eu já quero agradecer também a todos os patrocinadores, especialmente o Hotel Asa Branca, onde estamos aqui, parceiro nosso do blog do Almir. Um luxuoso hotel. Se você vem a Belo Jardim ou vai passando para o Sertão, se hospede no Asa Branca, porque aqui é um luxuoso hotel na BR-232. Quero agradecer também a rede de farmácias Cavalcante, que é parceiro nosso, meu amigo Marcelinho da Mercearia Celes, que está atendendo por delivery, e também o nosso amigo Maninho, da farmácia do Trabalhador da Família, que fica ali ao lado da estátua de José Mendonça Bezerra. Estamos juntos aqui por mais um café com Almir Pontes, hoje no formato diferente. Mas não está aparecendo na câmera aí, mas o café está aqui, viu? Reservadinho para daqui a pouco a gente saborear o café, né, professora? Professora Mercedes, sempre quando eu convido, está na Itacaeté conosco, está aqui agora. Muito obrigado mesmo por esse respeito que ela só tem com o jornalismo do blog do Almir. Boa noite a todos e todas. Para mim também é uma satisfação estar aqui com você e com nossos amigos aqui. Eu sou professora do curso de História da FBJ, milito também na questão ambiental aqui, fazendo parte do Consubturi, e também sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior da faculdade. Estou aqui à disposição também de ajudar o meu município, que eu tanto adoro, né? Muito bem, eu quero dizer aos senhores, se as pessoas em casa, mas a gente está num certo distanciamento, se quiser ter a máscara para ficar mais à vontade, fique à vontade. Professor Silvio, primeira vez que estou tendo esse contato, né? Mas eu queria que o senhor também se apresentasse para os nossos internautas. E muito obrigado por ter aceito o convite hoje aqui nessa sabatina do blog do Almir. Eu que agradeço a você, a Maneco, e a todos os ouvintes. Meu nome é Silvio Calabria, professor de Educação Física, professor do Colégio Diocesano, do Colégio Adventista. Trabalho nesta área há mais de 20 anos, tanto ensinando como na área de atividade física e recreação.
E para mim é uma honra estar com todos vocês aqui, primeira vez no seu programa. E estamos aqui para fazer e ajudar Belo Jardim a crescer e ser mais forte como deve ser. Muito obrigado por ter vindo, professor, mas eu quero ouvir agora o boa noite, doutor Maneco, que vai ser sabatinado por essas autoridades da educação. Boa noite, Almir. Boa noite, professora Mercedes. Boa noite, professor Silvio. Boa noite aqui os presentes, a Araceli que está ali nos ajudando. E boa noite a vocês, internauta, que está interagindo conosco, está nos vendo e ouvindo, né? E que também, da mesma forma que vocês se expressaram, nós queremos um Belo Jardim melhor, né? Um Belo Jardim mais desenvolvido, né? Que nos dê uma esperança de oportunidades, né? Tanto na área da educação, como na área de saúde, né? Na área de emprego. Isso aí tudo é tudo que nós esperamos, que infelizmente nós estamos parados no tempo e no espaço. Começando pela professora Mercedes, professora, hoje o Estado de Pernambuco, ele, na verdade, se vence o decreto, se deve voltar às aulas ou não. Neste momento, a equipe do governo está reunida para saber se realmente isso vai acontecer. E eu queria que a senhora fizesse a primeira pergunta a doutor Maneco nesta noite. Maneco, diante dessa pandemia, não é? Eu acho que, começando a dar uma olhada, né, do nosso ministro, né, da Educação, a preocupação de ter, né, voltado, né, sua mente nessa questão que está afligindo não só o Brasil, mas o mundo. E aí, na frente dessas instituições, devem ter pessoas para determinados cargos, eu acho, para todos os cargos, pessoas que tenham competência. E aí, a minha pergunta a você qual seria o perfil de um secretário de Educação para a sua gestão? Veja só, eu não sou pré-candidato a prefeito, né? Eu faço parte de um grupo e eu fui candidato a prefeito, tinha no meu programa de governo, nas vezes em que eu fui candidato, e nós tínhamos um esboço, né, de cada um daqueles que iriam exercer a função nas suas secretarias. E aí, né, como eu faço parte de um grupo, né, onde o meu pré-candidato é Gilvandro, João de Estrela, e eu estou sempre junto com ele, e tenho colaborado, inclusive, com ele, para que se forme um quadro de secretários totalmente técnicos. Então, a gente tem que aí estudar, né, e ver qual seria o perfil de cada um. O perfil do secretário de saúde, o perfil teria que ser uma pessoa da área de saúde. O perfil do secretário de educação, ele teria que ser uma pessoa que tivesse competência, claro, mas tivesse uma formação para a educação e uma formação para a gestão pública. E isso aí, afinal de contas, ele é um gestor, né? E que fosse uma pessoa acessível, tivesse condições de liderar, fosse um líder. Hoje nós não temos mais aquela função, aquela posição de ditar normas, nem tampouco de ouvir a opinião de alguma pessoa lá de cima que diga, olha, eu quero que você faça dessa forma, sem que, mesmo contra a vontade dele. Aí eu diria a esse secretário que pedisse as contas e fosse embora, né? Então, ele teria que ter competência, ele teria que ser uma pessoa que tivesse liderança, ele teria que ser uma pessoa que eu inclusive acho, que ele teria que ter pós-graduação, né, tanto na área de educação como na área de gestão pública. Ele teria que ser uma pessoa que fosse acessível a todos os segmentos, para que, inclusive das minorias, para que ninguém ficasse de fora das oportunidades que a educação sempre nos dá. Então, em resumo, seria dessa forma que o nosso
né? E que será, se Deus quiser, o nosso secretário de Educação. Não vai ser uma imposição, não vai ser uma pessoa que não saiba de nada, não vai ser uma pessoa que queira, faça o que o prefeito quer, mas sim uma pessoa que tenha uma visão voltada para a educação, desde a educação fundamental até a educação superior, como nós temos aqui no nosso município. Não sei se eu respondi Não, bem, mas eu respondeu resumi. sim, respondeu sim. Está satisfeita, professora? Eu estou, sim. Professor Silvio, sua primeira pergunta. Boa noite, Maneco. Sei que não está nada decidido nessa parte política do que não teve a convenção ainda, não é isso? Se o senhor vai ser vice ou se o candidato a prefeito, Gilvando Estrela, ganhar, você terá alguma função? E se tem essa função, se terá essa função, vou falar da minha área, que é a esportiva. Hoje nós não temos uma diretoria ou secretaria de esporte ativa no município. 2019 foi praticamente morto, 2020 não se fala devido à pandemia. Mas a pergunta que eu te faço, qual a valorização que poderia dar a área de esporte na nossa cidade? Antes da resposta do doutor Maneco, eu quero só, para a gente, afinal, o doutor Maneco é um dos cotados, né, que vai, o grupo político do Mendonça, do Democrata, irá fazer uma pesquisa, e o nome do doutor Maneco é um dos cotados para ser, possivelmente, pré-candidato aí a vice-prefeito da chapa de Gilvando Estrela, para a gente se afinar nas perguntas, mas com a resposta do doutor Maneco. E eu estou respondendo aqui como um componente de um grupo político que, inclusive, contribuo, colaboro muito com, estou lá junto deles, né, para a formação de uma administração que, porventura, venha acontecer conosco, né? Parece que a gente tem uma linha, tem uma diretriz, já que eu já fui vereador, fui 2 vezes, né? Fui candidato, tenho uma experiência, Gilvando também tem, né? Mas aí eu vou responder a sua pergunta. Veja bem, a Secretaria de Esporte de Belo Jardim, ela é vinculada à Secretaria de Cultura. A Secretaria de Esporte não, a Diretoria de Esporte, né? Eu não lembro, mas não tenho certeza, mas eu me lembro que aqui tinha uma Secretaria de Esporte que funcionava. E funcionava, né? Não tinha um orçamento muito bom, mas funcionava, né? E depois que houve essa fusão das secretarias de esporte, turismo, que é importantíssimo, principalmente para o município de Belo Jardim, e de esporte, eu acho que pode ter até desencadeado uma redução de gastos, mas eu acho que para o desenvolvimento do município, não. Principalmente na área de esporte amador, que é onde você pode ter trabalhos sociais bem mais abrangentes, principalmente na periferia. Você pode ir lá, aquelas pessoas, tem as crianças e adolescentes que têm aptidão para algum esporte, ou até estão lá sem fazer nada, e se fizer um trabalho social ali, né, vocês vão tirar ela da rua, vão colocar ela nas quadras ou nos campos, né? A partir daí vocês vão colocar ela na escola, que se teria uma vinculação, né, com a escola, vão exigir que eles frequentem a escola, né? E aí até se descobre pessoas que poderão se destacar no estado, nacionalmente ou mundialmente, como acontece com muita gente aí, né? Então eu acho que a primeira coisa que teria que ter era a formação da Secretaria de Esporte do município. Tiraria a diretoria e faria a Secretaria de Esporte. Com o orçamento, que aí teria que se fazer um planejamento para saber quanto se gastaria naquele determinado ano. Isso aí, inclusive, foi dito em uma live por Gilvandro há dias atrás, e se definiria um orçamento para se gastar na Secretaria de Esporte. E a partir daí eu tenho certeza como o rumo do esporte amador, tanto o esporte coletivo, inclusive o esporte individual,
atletismo, tudo isso aí tem. Nós tivemos ali Iane aqui do Pentrato Moderno, de Afogados, né? Que iniciou em Afogados. Ela praticava um tipo de esporte, mas foi para Recife, porque lá não tinha o pentatlo moderno, mas outra atividade esportiva ela praticava. E aí pode acontecer da mesma forma aqui em Belo Jardim, né? Então nós temos aí vários exemplos em vários municípios, principalmente em municípios mais desenvolvidos, né? Município do Sul. Mas aqui em Pernambuco a gente tem exemplos que nós vamos procurar ver, ir lá, conversar com o secretário de esporte, juntamente com o daqui, né? Aprender o que é, por que é que lá dá certo. Então a gente vai aprender a aperfeiçoar e trazer para o município. Outro aspecto é o seguinte: Belo Jardim é uma das poucas cidades, ou a única cidade, que não tem um ginásio de esporte municipal. Já ia entrar nesse mérito. Pois é, não tem. E isso aí dificulta muito a prática de esporte. Se você for numa cidade como São Bento do Una, Sanharó, por exemplo, Genipapo, que é um distrito de Sanharó, tem uma quadra, um ginásio de esporte coberto, né? E todos os dias lá tem atividade. Tacaimbó tem lá um pouquinho afastado da cidade, mas tem. Tem um e um outro no distrito de Riacho Fechado. São Bento do Una, quase todas as escolas têm ginásio de esporte e tem ginásio coberto. Exatamente. Sanharó teve uma reformou a quadra dele e está excelente. É excelente. Pois é. Então por que Belo Jardim não pode ter, né? Continuando, temos muitos candidatos aqui, tudo na área de esporte, que vai botar o esporte para frente, mas se a gente não tiver uma política direcionada para a melhoria do esporte, primeiro teríamos que construir várias quadras poliesportivas, coisa que Belo Jardim não tem, o que você acabou de dizer, um ginásio realmente municipal, porque hoje a gente depende tudo das escolas particulares, para que a gente faça torneios, seja do agrícola, do diocesano, né? Então, Belo Jardim, um porte que tem essa cidade, não ter um ginásio poliesportivo municipal. Depender sempre de outras entidades. E pago, né? Pago. Você tem que pagar, e aí Justamente. tem a classe pobre mesmo, ela não vai ter acesso a isso. Temos uma associação agora, recente, conseguimos abrir a Associação Desportiva Belo Jardinense, onde vai abranger várias modalidades esportivas, começando com handebol, mas freamos um pouco agora devido à quadra. A gente alugava a quadra e hoje já não temos mais esse espaço. É onde a gente vai, esse projeto abrange as crianças carentes, de localidades carentes, né? Mas só que nós não temos disponibilidade, nem espaço, nem horário. E a gente vai, esse ano, mas 2021 é o ano da gente brigar para colher nossos frutos em relação ao esporte de Belo Jardim. E conto com o apoio não só seu, como de todos que fazem a parte política e empresarial de Belo Jardim. Eu queria até dizer que a minha clínica, né, ela sempre patrocinou. Sim. Todas as vezes que as pessoas iam lá, eu inclusive eu fui desportista, né, eu sempre gostei de futebol de salão, de voleibol, futebol de campo, e da prática, e achava muito interessante participar dessa, ajudar, né, essas pessoas a também fazer aquilo que eu gostava. Se eu gostava e eu me sentia feliz com aquilo, eu me sinto feliz, outras pessoas também praticando aquele tipo de esporte que ela queria fazer, né? Obrigado. Muito bem, isso aí, estamos aqui ao vivo do Hotel Asa Branca em Belo Jardim, sabatinando o Dr. Maneco. Ele é um dos cotados, né, para se integrar aí a uma possível pesquisa que vai ser feita para a escolha do vice na chapa do Democrata. Professora Mercedes, fique à vontade para a sua segunda pergunta. Quanto ao plano de educação municipal,
quando eu estou me referindo a você, porque você está representando um grupo, né, que tem como pré-candidato a prefeito doutor Gilvando. E, possivelmente, você, como sendo uma pessoa do grupo, claro que pode opinar e pode dizer o que é que vocês estão pretendendo ou elaborando o plano de governo de vocês. Então, em relação ao plano municipal, que é assim um modelo onde se permite que professor, aluno, o pessoal da educação, eles participem e fazem, dando sugestões aquilo do que a educação precisa. Então, no caso do município aqui, então, nós temos um plano de educação. Você pretende segui-lo? Por quê? Não, veja só. Existe um plano de educação. Eu não sou a pessoa correta para responder essa pergunta, porque eu contribuí e participei muito mais assim, na área de saúde, de esporte, porque eu gosto de esporte, eu também fiz. Mas na área de educação, o que a gente vê é que precisa mudar. Inclusive, até o plano de educação que existe, ele não é um negócio fixo, né? Ele pode ser modificado. Sim, com certeza. Então, o que é que se tem? Nós temos aí 3 ou 4 cidades que lá está dando certo, né? O plano de educação que foi projetado para aquelas cidades está dando certo. Os alunos não abandonam a escola, né? Eles, inclusive, são estimulados a estudar. Eles não são obrigados a estudar. Eles são estimulados a estudar. O nível de ensino lá é melhor do que o das cidades. Inclusive, tem cidades aqui do Nordeste, né? O nível de ensino lá é melhor do que o nosso. E eu vejo aqui em Belo Jardim, por exemplo, professores, profissionais capacitados, mas aí é preciso que haja atualização, né, capacitação, atualização. Isso é dado pela Secretaria de Educação, que não ocorre. Né? Os gastos que são feitos lá são com alguns poucos investimentos e para dar satisfação à população. Mas assim, e também para fins políticos. Mas para melhorar o nível de ensino nosso, isso aí há algum tempo que não vem ocorrendo, né? Inclusive, porque nós temos aí o IDEB, por exemplo, o último que tem é de 2017, se eu não me engano, o que saiu, o mais atualizado. Mas a gente tem o nosso é lá embaixo, e toda a vida foi lá embaixo, né? Aí o que acontece? O município perde em tudo. O município perde em tudo. Ele perde na melhoria do ensino, na melhoria do aprendizado do aluno, né, que não existe. Nós teríamos que ter para alunos especiais uma dedicação para os alunos especiais, que aqui, infelizmente, nós não temos. E aí vem outra coisa, que está inserido nisso aí. Nós temos, o município de Belo Jardim, ele deu uma parada no desenvolvimento econômico. Nós temos aqui algumas empresas, que são empresas grandes, que isso aqui é a Moura, que eu acho que é a maior de Pernambuco, né, uma das maiores de Pernambuco. Temos a Palmeiron, temos a Avícola Ferraz, temos a Nato, e temos outras menores. Mas vejam só, quando as empresas querem se instalar no município, a primeira coisa que ela vai conversar primeiro com o prefeito, para saber quais as condições que ele vai dar, infraestrutura e aquilo tudo. Aí eles vão ver se a educação do município está funcionando, se ela tem uma boa educação, se os professores são bons, se a estrutura das escolas é boa. Não é isso aí? Depois ele vai olhar a saúde, se tem uma boa qualidade de saúde pública, para uma eventual emergência de um funcionário, alguma coisa, eles puderem atender, né? Aí depois eles veem a infraestrutura. E aqui em Belo Jardim, infelizmente, não tem nada disso. Aí é preciso que haja uma mudança, principalmente no plano da educação.
Então, se tem um plano, tem que ser um plano bem elaborado, né? Isso dentro, inclusive, das diretrizes do Ministério da Educação, que tem que ser feito, né? Mas você pode fazer uma alteraçãozinha ali e acolá, desde que seja, que beneficie o alunado, os profissionais de educação e também o alunado. Mas eu tenho certeza, como nesse aspecto aí que você falou, eu falei, 3 a 4 cidades que têm uma qualidade de ensino bem superior à nossa, nós vamos nos espelharmos nessas cidades e aí nós vamos lá aprender e trazer para cá aquilo que é bom para o município, né? Eu acho que todo gestor não faz vergonha nenhuma você imitar as coisas, desde que traga resultado, né? Por isso que eu te perguntei a questão de você respeitar as propostas. Não é que aqui não tenha. Inclusive, eu já participei na elaboração do plano de educação municipal. Tem muitas coisas boas. Porém, não são respeitadas, elas são elaboradas e ficam ali no Stand-by. E não se respeita. Por isso que eu perguntei a você se realmente você é o grupo, né? Você representando este grupo. Ali, está sempre atento, ele inclusive foi professor, né? Ele sabe muito bem das necessidades que existem nisso aí. E realmente será respeitado, isso aí, com certeza absoluta. Obrigada. Muito bem, a gente está sabatinando aqui, doutor Maneco, odontólogo, né, que está aqui com a gente no blog do Almir Pontes. Lembrando a você que tem um apoio especial do Hotel Asa Branca, aqui na BR-232, né, parceiro do blog do Almir. Se você vem a Belo Jardim ou vai para o Sertão, se hospeda aqui no Hotel Asa Branca, luxuoso hotel, né, lhe aguardando você vir conhecer se realmente esse belíssimo hotel aqui na BR-232. Também o apoio da Mercearia Celos, agora só para o delivery, e Farmácia do Trabalhador da Família, ali ao lado da estalta de José Mendonça Bezerra. LJ Supermercado, lá no bairro de São Pedro, no meu amigo galego de Zé Catinga, né? Obrigado também pela audiência. E também a Farmácia Cavalcante, ligadinho com a gente aqui em Belo Jardim. Doutor Maneco, é uma pergunta importante agora, já que o pessoal está falando aí sobre educação. Como eu disse no início, hoje se vence o decreto da educação sobre a questão da volta às aulas, né? O limite é hoje. A equipe de governo está reunida na capital pernambucana. E aí há uma preocupação, porque eu vi agora, professora, uma matéria em São Caetano, depois da morte da criança em Pernambuco, o CREMEP está realmente preocupado com o avanço do Covid-19 nas crianças. E qual é a sua opinião, caso o governo venha hoje tomar essa decisão de liberar as aulas para os alunos? Veja só, nós estamos numa pandemia, né? A pandemia normalmente tem 3 fases. É a primeira, né? A primeira onda, a segunda onda que já está ocorrendo, e depois a gente vai ter uma terceira onda, que é uma terceira onda menor. Isso aí leva tempo, demora. Até se descobrir uma vacina que seja efetiva, né? Que seja segura, nós vamos ter um problema muito sério com a volta, assim, de peito aberto para a rua e principalmente para as escolas. A criança, principalmente a criança menor, né, ela não tem aquela esperteza e a ideia do que a pandemia pode causar. A mãe e o pai podem até dizer que ela não tem que ser assim, que ela tem que ir de máscara, tem que lavar as mãos, mas ela não tem a certeza daquilo. Ela, de um momento a outro, ela vai dar um abraço no colega, ela vai brincar com a colega, ela vai dar um cheiro na colega, né? E nós não temos aí uma quantidade muito grande, acho que é pequeníssima, né,
de letalidade em criança. Isso aí ocorreu aqui acho que uma ou outra em outro lugar, mas nós também não sabemos se ela tinha alguma comorbidade, né? Se ela tinha algum problema e, por esse motivo, ela chegou a óbito. Mas aí, veja só, o que eu acho é que não se pode também ficar parado. A gente não vai, se for ficar parado, a gente vai passar 2000 e 2001, 2020 e 2021. Vamos parar e aí vai ter um prejuízo tanto para os alunos, que eles vão perder 1 ou 2 anos, né, na vida dele, e isso aí é muito. E vamos ter um prejuízo também para os professores. E eles não estão aí, estão sem dar aula, estão parados. Tem alguns que vivem de contrato, também estão sem ganhar dinheiro, porque não foram contratados, né? Então, eu acho que deve se arrumar uma forma de se voltar às aulas. Da maneira que está sendo feita, as aulas não são para todo mundo. Eu não sei como é esse sistema, como é que eles vão fazer, como é que eles fazem, né? Porque se uma sala de aula que cabia 30 alunos, só pode ser colocado 10 cadeiras, e os outros 20 alunos, como é que eles vão fazer? Então, tem-se que fazer o investimento. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho, porque acabou de sair a decisão do Estado de Pernambuco, com o assessoramento aqui do professor Silvio, né? As faculdades, o governo do Estado acaba de anunciar que poderão receber, professora, 25% dos alunos, as faculdades. E, segundo o anúncio feito pelo governo do Estado, agora há pouco, as aulas ficarão suspensas até o dia 15 de setembro. Eu queria que o senhor completasse o seu raciocínio. Em seguida, o professor Silvio vai falar e também vai fazer a sua nova pergunta, mas também depois eu queria que a professora também fizesse algum relato a respeito dessa decisão que acaba de sair pelo governo de Pernambuco. Pode prosseguir. É exatamente isso aí, 25% dos alunos. E os outros 75%, eles vão estudar onde? Quer dizer, ou se arruma uma maneira de todo mundo ser beneficiado. É quase impossível, né? Porque não tem espaço para todos na Aí, sala amigo, de aula. veja O bem, distanciamento que o Estado está querendo. A né? questão todinha é que se destina dinheiro. A educação é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Não existe saúde sem educação. Não existe médico sem professor. Pô. Então, o que é que acontece? Se destina recursos para tudo, para propaganda, recursos para construção de prédios mirabolantes aí, para dar uma satisfação ao povo, para o povo gostar e admirar, participar, ir lá fazer turismo. Mas na educação o investimento é pouco. Então, se foi, não foi criado aí na pandemia os hospitais de campanha, então se arruma sala de campanha. É bem mais barato, porque não precisa de respirador nem de UTI, só a estrutura e as cadeiras, né? As estruturas que seriam instaladas e as cadeiras, e há dá aula. Quem faz faculdade em Caruaru, doutor Maneco, é quase assim, eu digo assim, impossível. Salas que é para ter 40 alunos, tem 50, 60. Quer dizer, exatamente. Se você for olhar nessa dimensão, né, a professora que é professora de faculdade e vocês são professores, eu acho que é quase impossível, eu vejo por esse lado. É quase impossível, mas é aquela história, né? Não se faz hospital de campanha, se faz sala de aula de campanha. Você acha que as faculdades vão, aí vai ter que ter vão partir para esse lado aí, para o lado financeiro, hein, professor? Não vai ter. É complicado. Aí é complicado, mas veja só. Tem que haver o dedo do Estado. Tem que haver não libera milhões e bilhões aí para outra coisa. É o investimento que ele faz. O maior investimento que uma comunidade faz é com a educação. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial
totalmente dizimado. Hoje é uma das maiores potências. A Alemanha saiu da Segunda Guerra Mundial totalmente dizimada. Hoje é uma das maiores potências, mas por quê? Porque lá eles investiram na educação. Se não se investe na educação, o país não se desenvolve. Né? A educação é a base, é a mãe de tudo quanto existe. E aí é que está a questão. Sinceramente, eu acho que se ele não pode fazer nas universidades privadas, que ela não tenha condições de fazer, mas nas universidades federais, que se faça. Local, na federal e na do Estado, tem para ser feita. Tem local aberto à vontade. Né? É só vontade política e força de vontade. Professor Silvio, concorda com as palavras do doutor Maneco? É complicado, Almir, Maneco, Mercedes vai concordar comigo, que a gente atua diretamente na área de educação. Eu vou falar na minha área, na área escolar. Para a gente foi dividido da seguinte forma para os alunos. Uma porcentagem de acordo com a capacidade de alunos que tem por sala. Houve uma triagem dos alunos que não têm nenhum problema respiratório, nenhuma doença pré-existente, os que têm e os que não podem de jeito nenhum. Então, chamada aula remota híbrida, onde segunda, quarta e sexta é um grupo, terça e quinta é o outro. Aí a pergunta, mas esses outros não vão assistir? Vai. A mesma aula que eu estou dando ao vivo está sendo filmada também ao vivo para esses alunos que estão em casa. Na outra semana, quem estava segunda, quarta e sexta vai assistir a aula terça e quinta. E quem não pode de jeito nenhum vai estar em casa até a resolução desse problema, que só Deus sabe quando vai acabar. Aí é onde está. O que tem o poder aquisitivo melhor vai se beneficiar, mas aquele que não tem, porque aquele que não tem internet em casa, que não tem computador, que não tem celular, Sim. Né? Que é a maioria dos alunos do sistema público de uma ensino. discriminação social, Vai né? haver, Que claro a que coletividade vai, não vai vai. existir. Mas, professor, sua pergunta, que é a sua vez de perguntar. Sabemos que a educação física, a saúde, a atividade física em si, é muito importante nesse processo do Covid. Né? Hoje temos em Belo Jardim os PSFs, as academias das cidades, paradas, onde, na minha opinião, era para estar de vento em popa. Né? Está agindo diretamente em todos os setores. Nós temos hoje uns grupos aqui na cidade, eu participo também do pedal, tem um grupo que a gente pedala pela cidade, seja na parte urbana ou na rural, mas o que é que o senhor acha dessa situação onde a atuação do professor de educação física não estar presente nesse momento de pandemia diante da Secretaria de Saúde do município? Veja só, isso vai depender muito do planejamento. Né? Nós tivemos inicialmente o início da pandemia, onde deveria se ter um planejamento com assessoria de um profissional da área de saúde, um médico, infectologista, coordenando ou fazendo consultoria, né, para que se fizesse um planejamento bem feito, aquilo ali, que não envolveria, por enquanto, os profissionais de saúde, mas envolveria agente comunitário de saúde, agente de endemia, que eles não são obrigados a fazer, mas seria convocado a participar disso aí, mapear, descobrir os locais, os pontos onde tivesse maior número de infectados. Bem, essa é a parte inicial. A outra parte seria a parte da construção de uma estrutura para atender aqueles que estão infectados. Né?
e principalmente quem está em estado grave ou gravíssimo. Depois nós começaríamos a sair, só que a gente demorou muito a sair do platô, né? A gente está saindo agora, mas nós demoramos, acho que o país que mais demorou a sair do platô, demorou muito tempo. Mas nessa fase da saída, aí é que vem os profissionais de educação física. Entendeu? Veja só, se teve um distanciamento social, então lá dentro de casa, tá a pessoa que é idosa, tá que é adolescente, tá todo mundo lá, e a prática de esporte lá é praticamente zero, que ninguém pratica esporte. Um ou outro faz algum tipo de atividade, mas a maioria não faz. É necessário que se comece a fazer isso aí, para se trazer, porque cria-se até a resistência. O esporte, a prática de esporte, cria-se a resistência à infecção. Aumenta o sistema imunológico. Melhora muito o sistema imunológico. Não é isso? Então, como é que se faria? E reduziria o número, haveria um distanciamento social, mas ele estaria lá praticando. Chamaria os idosos, as pessoas da melhor idade, né, para praticar isso com acompanhamento, porque o que eu vejo aqui são pessoas que não estão capacitados a fazerem atividades, a ensinarem atividades físicas a idosos, pessoas que não são formadas. Né? E eu vejo, inclusive, até dança, são danças que é para jovem, e está o idoso lá dançando, daqui a pouco tem um problema de articulação e termina se machucando. Né? Isso é necessário que tenha profissionais de educação física. Aí é que vem também o auxílio de um profissional de saúde, que seria um enfermeiro que estivesse lá para aferir pressão, ver a medição da temperatura, né? Fazer ter uma conversa com a pessoa, se ela teve algum problema de respiração, alguma coisa dessa forma. Aí teria que o Estado, o município, no caso, formatar isso aí, fazer um planejamento e começar a jogar devagarinho o povo nas academias. Aqui não tem muitas academias, né? Academia da cidade. Acho que não sei. São duas academias. São duas academias, mas assim, está tudo abandonada. Tem uma em Serra do Vento, que está abandonada. E parece, eu falo, né? mas penso sempre mais aqui na pois cidade. Mas mas há a necessidade nessa fase de retomada, né, que reduzisse o número de pessoas, mas aumentaria o número de profissionais. Porque aí você não ia passar o dia todinho, você ia se cansar, mas o outro colega teu ia dividir e começava a tirar o povo para lá, para um local que fosse limpo, né, que fosse higienizado. Aí a questão todinha é o seguinte, vai gastar muito dinheiro, o resultado talvez não seja aquilo que se espera. O resultado que eu falo é o resultado político. Sim, sim. Não é o resultado da saúde de cada pessoa, que a maioria dos políticos, a grande maioria, não estão preocupados com você estar vivo ou morto, não. Ele está preocupado em mostrar ao povo, eu estou fazendo, estou ganhando lá e estou ganhando meu dinheiro. E acabou. Muito bem. O Zeba, né, está dizendo aqui que este ano, para ele, já é fato encerrado na educação. Deveria pensar em 2021. Ele não concorda com a volta às aulas. Maria Velha também está acompanhando a gente, muito obrigado. E a Dalva Araújo também está acompanhando a gente aqui no nosso canal. E eu quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando aqui, a gente ao vivo, aqui do Hotel Asa Branca. Se você não conhece o Hotel Asa Branca, vem aqui conhecer o luxuoso hotel, parceiro do blog do Almir Pontes. Professora Messias, a senhora pode ficar à vontade para a próxima pergunta com o doutor Maneco. Antes da próxima pergunta, eu gostaria apenas de dar 2 exemplos assim, do que você falou, não é? Do que está acontecendo em relação à educação, que como na saúde, como outras atividades, a gente precisa ter muita criatividade, certo? E é o que a gente está encontrando aqui. Então, meus netos, né, eu tenho um neto de 12, uma netinha de 5, moro em Altinho, uma cidade pequena, tudo, mas daqui eu acompanho as aulas
que eles assistem, os trabalhos que eles fazem, eu fico encantada com a criatividade, a proposta da escola onde eles estudam, né? Então, realmente, eu acho que é a criatividade que está pesando nesse momento, né? Também tem outro exemplo aqui da nossa faculdade. Ela não está parada, ela tem as aulas remotas, né? Que, por sinal, eu estou de licença, mas eu acompanho os grupos. Quando os professores terminam da aula, eu só vejo elogio, né? Principalmente do grupo que eu acompanho, que é o grupo de História. Eu vejo eles elogiando, né? Tem um trabalho agora de estágio para o aluno não perder, fantástico, uns projetos que a professora Carmen coordena, magnífico. Então, acho que a gente não pode dizer assim, está perdido, né? E que realmente a vida eu acho que é mais importante, né? Então, é a criatividade que deve pesar nesse momento e a gente mostrar os exemplos que estão acontecendo de bom, né? Das aulas remotas, de estágio, de tudo, né? Agora, que também a gente tem que dizer que a pandemia ela veio mostrar, né, que há uma diferença muito grande em relação às desigualdades sociais. E aí, realmente, a gente tem que pensar em 2021, tendo esse olhar, né? Que essa desigualdade ela é mostrada. Enquanto meus netos eles estão assistindo aula, porque tem todo o aparato, mas tem crianças que não têm. Ela faz segundo ano e ele já faz a 5ª série. Mas aí a gente está vendo que nem todos têm esse acesso, como você diz. Então, é preciso olhar isso para 2021 e aproveitar, né, através de tudo que está acontecendo, para ter um olhar mais humano, mais humanitário, não é? E a pergunta é o seguinte: o grupo que você está representando aqui, como todos os belos jardinenses, né, sabe a importância da instituição da Faculdade de Belo Jardim, né, uma instituição que está completando, né, quase meio século. E aí a gente tem uma gratidão muito grande, né, em relação a ela, né? Eu acho que professores e alunos. E aí eu pergunto o seguinte: quais as principais propostas que vocês têm para a faculdade? A faculdade hoje, a Faculdade de Belo Jardim, é um patrimônio do município. Isso aí que é a verdade, né? Eu acho que foi uma dos primeiros cursos superiores da região, do interior e da região que teve aqui, foi a Faculdade de Belo Jardim, que inicialmente era lá no Colégio Diocesano, se eu não me engano. Começou ali na Adventista, depois Diocesano, foi isso mesmo. Que não era adventista ali, né? Não, era ali. Não. Era do clube dos motoristas, quando, né, tem uma áreazinha assim, formou as escolas de Orlando, né? Era isso aí. Mas veja bem, o que tem que ser feito, a faculdade tem que ser feita toda uma reestruturação, tanto financeira, né? Tanto financeira, a gente tem que saber quais são os débitos que existe a faculdade, qual é o meio de receita, se aquela receita dá para cobrir aqueles gastos, se o que é que o município que falta do município para fazer aquela cobertura, por que é que ele não cumpre, que tinha inclusive tinha um projeto de lei, foi colocado no orçamento do município para o município fazer uma cobertura mensal de 180 mil e nunca foi feito, né? Acho que nos 2 meses de Gilvando foi feito, ele cobriu até um pouquinho mais, mas nos outros prefeitos não foi, e nesse também não. Então é necessário que se tenha, e a gente vê o que a gente vê hoje na faculdade, são professores efetivos com salário atrasado, que isso nunca ocorria, né? Ocorria até com os contratados, mas com
Os efetivos, hoje está com os efetivos com salários atrasados. Então, o que é que está havendo? Qual é o motivo? A gente vai ter que se colocar uma consultoria lá dentro, avaliar, ver quais são os débitos que existem, como é que nós poderemos fazer para ter uma receita para cobrir esses gastos, né? Mas vai ter que ter o dedo do município ali. Se não tiver, a tendência da faculdade, ela, infelizmente, é se acabar. E o município, a Secretaria de Educação, junto com o prefeito do município, não só esse não, os anteriores também, alguns anteriores também, seriam responsáveis pelo fechamento da faculdade. Então, consequentemente, Belo Jardim ia perder o maior patrimônio que nós temos hoje, né, que é a faculdade de Belo Jardim. Mas a proposta que se tem para lá é de reestruturar a faculdade, né, isso, buscar recursos para começar, para investir nela, aumentar investir no seu quadro que existe, fazer concurso para que tenha professores com a qualidade eu não estou falando aqui que os contratados não tenham, e muitos têm, né? Mas quando você faz concurso, e também dê condições para que eles se capacitem, se atualizem, a qualidade do ensino vai melhorar, no caso que faça curso de mestrado, de doutorado, né, pós-doutorado, como acontece na maioria das faculdades, das universidades, né? E isso aí tem uma visão voltada para essa reestruturação, melhorar a qualidade do ensino, estimular os alunos, estimular os cursos, que inclusive tem alguns cursos da área de social, não, os cursos que inicialmente licenciaturas, que nós estamos com a necessidade de professores, nós não temos professores, mas a gente tem que estimular. A única maneira que tem de estimular, primeiro é pagando bem, né, remunerando bem um professor contratado em Belo Jardim, ele ganha o salário mínimo. Ele não ganha igual ao efetivo. E eu acho isso uma injustiça. Não chega nem a isso. Né? Não chega nem a isso. Eu acho isso aí uma injustiça. Se ele está dando tem a mesma carga horária, tem a mesma Às vezes a mesma formação. A mesma formação. Então ele tem que ganhar também igual ao efetivo. É professor. Professor não quer dizer que é contratado ou se é efetivo. É professor. Né? Isso, exatamente. Isso aí desestimula. A pessoa prefere, às vezes, ser vendedor numa loja, né, que ganha mais. É isso? Que tem não é, eu não estou aqui dizendo que o vendedor numa loja tenha menos valor, maior valor do que um professor. Mas aí, o que eu estou falando é o desestímulo que está trazendo para o professor não cursar os cursos de licenciatura, para as pessoas não cursarem cursos de licenciatura. Vai procurar fazer enfermagem, administração, né? Educação física também, embora que tem muitos cursos de educação física, deu uma aumentada, mas eles procuram fazer, mas de professor, de licenciatura para ensinar realmente não tem sentido, não existe. E a gente precisa melhorar e dar um estímulo para que as pessoas comecem a ter vontade de fazer. Muito embora o quadro de professor da faculdade não deixe a desejar nenhuma faculdade, entendeu? Porque os profissionais de lá, eles são muito competentes, têm uma formação muito boa, né? O pior de lá é justamente essa estrutura física, né? E essa questão salarial, né? Pesa muito para o trabalhador claro. que está lá. Pesa. Mas aí, como eu falei, né? É reconhecido que os professores da faculdade eles são competentes, né? A maioria deles tem mestrado, tem doutorados, né? Mas aí é aquela história, você às vezes está lá, ensina por prazer, mas tem um estímulo, você às vezes ensina por prazer, mas está faltando o pagamento da água, da luz lá, você quando chega lá em qualquer lugar, não só é o professor não, qualquer profissional que
tiver faltando alguma coisa na sua casa por falta de pagamento e salário dele, ele não vai com a cabeça boa para pensar, para raciocinar, para produzir bem. Isso aí em qualquer lugar, né? Então é necessário que se estabilize isso aí. Dê uma estabilidade. Olha, você vai ganhar e você vai receber tal dia, né? E também que se dê uma condição e uma melhoria no salário, não só dos professores, né, mas todos os trabalhadores. Né? Muito bem, a gente está aqui sabatinando o doutor Maneco, no blog do Almir Pontes. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está ligadinho com a gente no blog do Almir. Mas, doutor Maneco, eu quero pedir permissão aqui aos dois professores, que a gente mudar um pouquinho o tema, depois, no final, tiver mais alguma pergunta da educação, a gente voltar para ela. Mas existe uma grande preocupação nos administradores públicos, principalmente os futuros administradores públicos, que é o pós-pandemia, né? Como é que vai ficar os municípios pós-pandemia, o Estado brasileiro? Sempre o município depende das ações do governo federal para a saúde, do governo do Estado. Hoje o Estado de Pernambuco já está com 2 meses atrasado de quem presta serviço na saúde pública. Você foi secretário de Saúde de Belo Jardim. Que preocupação você tem com esse pós-pandemia? Essa preocupação já está havendo, né? Como você falou aqui, o Estado de Pernambuco e alguns estados, eles estão atrasando, né, o pagamento de fornecedores e de terceirizados, né? Houve uma redução da produção industrial, da venda do comércio. E o que é que acontece? O Estado, ele vive, a receita do Estado são de taxas e impostos. Se há uma redução disso aí, é claro que vai haver uma redução na receita. Se tem uma redução na receita, ele não tem como investir, ele não tem como gastar. Ele vai ter que priorizar alguma coisa, né? Então, o governo federal, por exemplo, ele vai ter um déficit. Nós já estamos tendo aí, né? A capacidade de investimento nossa ele reduziu. Uma grande quantidade de empresas passou muito tempo parada e uma boa parte faliu, quebrou, né? Nós tivemos aí uma ajuda do governo federal, através desse auxílio emergencial, né? Que deu uma aliviada, porque aí o comércio melhorou, as vendas do comércio melhoraram, né? Mas também foi pontual, melhorou muito, mas foi pontual. As indústrias, por exemplo, as grandes indústrias, elas estão recomeçando a funcionar com a sua capacidade toda agora. A grande maioria está com 70%, 75% da sua capacidade. Alguns funcionários têm um programa do governo onde ele paga uma parte do salário ou empresta o dinheiro para a empresa para deixar o funcionário em casa, né? Um período lá. E eles estão usando isso aí. Mas o que a empresa deixa de ganhar dinheiro, ela deixa de faturar. Ela está custeando só as despesas do funcionário, mas as outras despesas não. Isso aí traz um prejuízo muito grande. E o que é que vai acontecer no pós-pandemia? Nós temos uma perspectiva de déficit, né, na nossa economia, que não só é no Brasil, é em todo o mundo, muito grande, onde nós vamos ter uma quantidade de pessoas que vão para a pobreza. E, em alguns casos, para a pobreza extrema. Nós vamos voltar a isso aí. E vai demorar um pouco para a gente se recuperar, né? E para os municípios de pequeno porte e de médio porte, como Belo Jardim, por exemplo, que não tem renda própria, ela precisa do fundo de participação do município para sobreviver, ela vai precisar de uma ajuda do governo. O governo federal, ele vai ter que arrumar. Ele arrumou esse ano uma maneira de fazer uma suplementação no fundo de participação. Ele está fazendo, né? O dinheiro que veio para a pandemia, dinheiro para a saúde, também foi muito dinheiro, que alguns municípios e alguns estados, eles foram utilizados de uma forma errada, né? Mas está havendo.
Mas para o ano, eu não sei se o governo federal vai ter condições de manter isso aí. E o que é que acontece? Um município como Belo Jardim, que tem uma receita aí de 15, 16, 17, 18, 19 milhões de reais, ela poderá baixar para 13, 12, 13, 14, e aí o município ele vai ter que fazer, que enxugar, né, muito a máquina para ter um pouquinho para fazer investimento. Ou senão ela vai ficar só rolando. Os investimentos que tiver do governo estadual e federal, que eles tiverem condições de trazer para cá, vão ser feitos, mas o dinheiro do município realmente não vai dar para custear as suas despesas, poderá até ter casos, como você falou agora, do Estado não ter condições de pagar o funcionalismo. Muito bem, a gente O trabalha Estado ou o município, no caso, né? trabalhamos por conta da Messier Celos, que atende por delivery, e também Hotel Asa Branca, um luxuoso hotel aqui na BR-232, o LJ Supermercado, lá no bairro de São Pedro, meu amigo galego de Zé Catinga, Farmácia do Trabalhador, da Família, também do consultório odontológico, Dr. Maneca, parceiro do blog do Almir, e Farmácia Cavalcante, né, sempre também parceiro do nosso blog. Professor Silva, sua pergunta agora, eu queria que o senhor, como professor de Educação Física, que também é saúde, colocasse uma pergunta aí sobre saúde para o doutor Maneco. Antes de fazer a pergunta, pegar um pouco um bigu da pergunta de Dona Mercedes. Eu digo uma coisa a vocês, e a você, Maneco. Nós, professores que estamos dando aula online, a gente está trabalhando, está fazendo se desdobrando de um jeito que, se a gente tirar direto, emendar, como estava previsto, emendar 2020 com 2021, eu acho que teria que abrir um manicômio, porque, digo a vocês, não é fácil. A vida do professor, eu vejo assim, todo mundo falando da dificuldade do aluno, como vai receber o aluno, como a escola está preparada, mas pouquíssimos se preocupam com o professor. Como está a cabeça do professor hoje? Hoje a gente vive de celular, de turmas. Eu, por exemplo, eu tenho 23 turmas. São 23 grupos de WhatsApp. Quando termina as aulas, vêm os alunos, vêm os pais de alunos, e quando no final do dia ou à noite, reunião. Reunião com coordenação, reunião com direção, capacitação, e a gente está vivendo mais para o computador. A gente está adoecendo mentalmente e fisicamente. Eu tiro por minha esposa, ela agora, desde manhã, só se levanta para fazer as refeições. Porque está com compromisso, ela é coordenadora do município, da escola do município, e está trabalhando por causa dos prazos. E é complicado você depender da informática. Então, diga a você, como a senhora estava falando, as suas netinhas, seus netos, né? A gente se desdobra. Eu mesmo sou que me desdobro. A gente, no início dessa pandemia, a gente ia até 2, 3 horas da manhã gravando aula. Sem saber gravar, sem saber passar a aula. Digo uma coisa, acredito que se a gente não terminar como professor, a gente vai ser um youtuber, a gente vai ser um artista de televisão ou até mesmo de cinema. Porque eu vou dizer uma coisa. Ou para circo, porque quando terminar essa pandemia, o que vai ter de Se a Globo vídeos... lhe chamar, você não vai ter mais problema para gravar. Vou não. Mas qual a sua pergunta sobre a saúde ao doutor Maneco? Maneco, de acordo com o que a gente está passando aqui na nossa cidade, teve uma caída do número de... Uma caída, eu acho que insignificante, do número de contágio do Covid.
Acredito que a Secretaria de Saúde deveria agir diretamente para que a gente pudesse, falando na área de educação física, de atividade física, retomar esses profissionais e fazer algo direcionado para a população. Que hoje, se você vê andar na rua, a população está solta. Eu digo assim, na área de atividade física. Né? Não estão se respeitando o distanciamento, não tem um direcionamento. Né? Não tem um direcionamento de jeito nenhum. Você vê o pessoal correndo, pedalando, jogando futebol, antes mesmo de liberar, do governo liberar, Belo Jardim já estava com as barrinhas clandestinas. Então, faltou, acho que, uma parte, eu culpo a administração pública do município em relação a isso, mas pergunto a você, o que poderia se fazer hoje para solucionar essa situação daqui de Belo Jardim? Porque está, sim, solta. A primeira coisa que tinha que ser feito era a criação com a secretaria, com a diretoria de esporte mesmo, cadastrar todas as barrinhas que existem. Isso deveria ter sido feito antes da pandemia, não era por conta da pandemia, não. Porque eu vejo cidades pequenas aqui, aí, Tacaimbó, por exemplo, a Secretaria de Esporte de lá, elas têm um controle de todas as barrinhas que tem, inclusive até para doação de bolas, dando estrutura para as pessoas. E aqui também deveria ter sido feita a mesma coisa. Mas já que não houve, teria que haver agora, ter a convocação dos profissionais de atividade física para começar a fazer esse levantamento, para ver onde é que tem as barrinhas. E ir lá para dar palestra, mostrar às pessoas que eles podem se contaminar, que pode haver um problema sério, tem meios de evitar. Tudo isso, e esses grupos de pessoas que pedalam, né, que também gostam de correr ou de andar, diminuiu muito, mas estão voltando. Então eles teriam que ter um local lá para iniciar, e lá teria que ter uma pessoa que fosse do município, né, e que orientasse eles e a maneira de como eles teriam que proceder, como era que eles iam fazer, que houvesse distanciamento, né, que não fizesse aglomeração, que a gente vê que eles fazem, às vezes até sem querer. A questão todinha é porque, como está havendo essa redução do número de infectados, né, e do número de óbitos, as pessoas estão achando que está acabando. Aí é onde mora o perigo, né? Aí é onde mora que poderá haver uma segunda onda, como eu te falei, né, que já está ocorrendo nas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, ocorreu há um mês e meio atrás. Né? Tá acontecendo. Exatamente, é a segunda onda. Né? Depois vai ter a terceira, que é menor, mas vai ter. Entendeu? Então, tudo isso aí, eu acho que o município deveria fazer essa coordenação para que e convocasse os professores de educação física para fazer esse trabalho de orientação, esse trabalho de fazer com que as pessoas que participem desses grupos de futebol que tivesse aí, né, que eles começassem a fazer higienização das mãos. Teria que ter, lá não tem água, você vai nas barrinhas, a gente vê que não tem água para beber, né? Mas não tem. Eles também não têm aquela informação que devia ter. E nem tão pouco, eu acho que o próprio município deveria dar as condições para eles fazerem aquilo ali. Eles estão querendo fazer a prática de esporte dele, faça. Mas vamos fazer com seriedade, com distanciamento, com prevenção. Entendeu? Desse condições para que eles fizessem. E para isso aí é necessário que o professor de educação física... Eu vi uma postagem agora recentemente da prefeitura de Tacaimbó, avisando a comunidade de lá que vai retomar as aulas das academias da cidade. Coisa que a gente não escuta aqui em Belo Jardim, nem se cogita, né? Mas lá já anunciou essa semana o dia e todo o protocolo para se iniciar as aulas de dança e de funcional que tem na cidade. São 2 academias que tem lá. Pois é. Muito lá bem. Está bem mais avançado do que aqui, né?
Falar em Tacaimbó, o doutor Mané, que é lá de Tacaimbó. Viu? Falando nisso, mandar um abraço lá para o prefeito Álvaro, sempre também ouvinte do nosso programa. Professora Mercedes, alguma pergunta na saúde, né, que a gente possa realmente deixar alguma coisa esclarecida aí na saúde pública? Porque Na apesar saúde, na da educação também, né? Porque e ela da é educação, não, professora. mas eu conseguiria essa pergunta dela da educação ali, porque eu queria que também ela fizesse uma pergunta na saúde, porque ela também está acompanhando a pandemia aí, né? Ela está acompanhando os problemas do município, ela está acompanhando os problemas do Brasil, ela está acompanhando todo essa trajetória que o brasileiro está enfrentando para sobreviver nessa pandemia. É possível alguma pergunta na saúde para o doutor Maneco? Bem, como a gente não pode nem separar muito agora, né, em relação à saúde e à educação, com toda essa questão de volta, de perder ano, isso e aquilo outro. Mas você acha que a gente tem condições de cumprir esse protocolo com a abertura das escolas, mesmo as de nível superior? Tente no adulto, né, no curso superior, se tem. Poderia se fazer. Né? Aumentaria o número aumentaria a área de, de esse aumento aí teria que ser feito com um investimento de uma sala maior, poderia ser feito como acontece em hospitais de campanha, que é feito de lona, com a cobertura. De todo, Estrutura exatamente. Metálica para... Pronto, poderia ser feito. Aumentaria, aí sim, poderia se fazer se cumprir o protocolo, mesmo assim, haveria um temor de contaminação, né? Maior do que se estivesse em casa. O que eu acho é o seguinte, é que a gente, se começar a postergar, aí para frente, nós vamos perder 2020, já perdeu. Mas nós vamos perder 2021 também. Então, aí qual é o meu pensamento? Se já se perdeu 2020, vamos começar a pensar em 2021. Então, como é que se pensa em 2021? Nós vamos ter certeza que nós não vamos ser todos vacinados em 2021. Você pode esquecer. Agora, assim, Pode ter é muito certeza. preocupante quando você diz que não vai ser vacinado em 2021, porque se essa vacina demorar mais, eu acho que 2021 também pode ficar comprometido. Sim, mas exatamente isso. A vacina pode vir. O problema todinho é a capacidade de produção da vacina. Então nós temos qual é a população do mundo? Sei lá. 8 bilhões? Né? Ela vai ter que produzir. Quem é que vai produzir 8 bilhões? Como é que vai? Os países ricos eles vão ter condições. Os Estados Unidos já comprou
quase toda a produção e ainda não chegou à metade da população dela, viu? Para 2021 e 2022. Então, isso quer dizer o quê? Que a população de lá não vai ser toda vacinada em 2021, não. Se lá nos Estados Unidos, que é um país rico, não vai ser, a gente. E hoje eu estava dizendo, quando essa vacina chegar, né, a correria para tomar a vacina vai ser outra. É isso aí, outra nem vai ter questão vacina para vai todo ter que mundo. administrar. Então, nem vai ter vacina para todo mundo, vai ter aquela correria, eles vão ter que administrar isso aí, eles vão arrumar uma maneira. Mas o problema todinho é que não vai ter a vacina para se vacinar todo mundo em 2021. Aí a gente vai ter que pensar em quê? Em pensar em começar a conviver com a doença, conviver com ela. De que forma? Vai ter que arrumar com distanciamento, cumprindo alguns protocolos. A atividade comercial, industrial, ela não pode ficar parada, porque aí o país vai quebrar. A atividade escolar, ela vai ter que ser retomada. Aí terá que ter um investimento. Terá que ter um investimento para aumentar o tamanho das salas de aula e que tenha profissionais habilitados. Os alunos e pais de alunos. Mas é assim que funciona. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então aí a gente vai ter que. E a escola tem as despesas que ela tem e também tem os lucros que normalmente tem que se ter, né? Ela não vai trabalhar de graça para ninguém. Muito bem, essa resposta do Dr. Maneco respondeu aí a professora Mercedes. Professor Silvio está aí, eu acho, já está com uma pergunta na ponta da língua, né? É só um complemento do que Maneco falou. A dificuldade das escolas é grande. Primeiro, nós perdemos muitos alunos da educação infantil. E hoje eu converso muito com os pais e muitos deles não retornam às escolas de jeito nenhum. Enquanto não tiver a vacina, são raros os pais de alunos que irão deixar voltar de novo à escola. E aí tem uma preocupação, né? Que as vacinas vão ser aplicadas primeiro nos profissionais de saúde, depois nos idosos, né? Nas pessoas que têm uma maior probabilidade de infectar e de chegar a óbito, para depois começar a chegar na população jovem, né? E principalmente no nosso interior. Aí, perguntando, dizendo que fica difícil para a escola construir ou aumentar, porque muitas escolas hoje não têm estrutura, não tem como aumentar, derrubar parede para fazer uma sala só. Hoje, geralmente, as escolas já estão lotadas com as turmas da manhã. Com as turmas da manhã. Como é que ela vai... Tem 10 turmas funcionando de manhã, como é que ela vai reduzir ou derrubar uma sala para fazer uma maior? Fica complicado, né? Então, para 2021, como você está dizendo, tem que ter uma estruturação, tem que se trabalhar, se desdobrar, para pensar como vai vencer esse efeito colateral da pandemia. Porque daqui a pouco já vai começar as pré-matrículas. E o que danado a escola vai oferecer para 2021? A preocupação é grande das escolas particulares. Imagine a do município e do estado, que não tem estrutura quase que nenhuma. Querem começar ao relento. Eu já trabalhei no município e no estado. E a gente sabe a defasagem que é, até para se comprar material de uso diário. Imagine para se manter. A pergunta, professor. Há 20 anos eu estou aqui, Maneco.
trabalhando e vendo que as cidades circunvizinhas vêm crescendo estruturalmente, fisicamente, né? Eu venho de Arco Verde, eu sou forasteiro da cidade, mas amante daqui dessa cidade maravilhosa, e torço todo dia, e 2021, como eu disse no início, eu vou brigar para melhorar, principalmente na minha área. Eu quero que ela cresça e que a gente faça um Belo Jardim mais saudável, tanto na parte de atividade física, como na área de esporte e lazer. E Belo Jardim tem a crescer, tem a oferecer muito, né? A pergunta que eu te faço é, na ideia de vocês, de vocês, Gilvando Estrela, né, a equipe, pensam em que fazer para tirar esta visão que a gente vê que Sanharó está crescendo, Tacaimbó está crescendo, e Belo Jardim, como eu vejo que há 20 anos, só algumas ruas foram calçadas, asfaltadas, uma avenida, uma coisa simples, mas que a gente não vê crescimento físico, onde a gente poderia ter muito mais. E ainda vou mais além, a parte de turismo, que a gente tem cachoeiras, tem a Pedra do Cachorro, onde Pedra do Caboclo. do Caboclo, e tem a do Cachorro Tem a do também. Cachorro, que é divisa Belo Jardim, São Caetano e Tacaimbó. Que são pontos turísticos que poderiam ser melhorados. O que vocês pensam em estruturar a cidade dessa forma, tanto na parte de turismo, como na estrutura física da própria cidade? E não depender das indústrias, né? Porque a gente vê que a Moura hoje, ela praticamente está fazendo mais do que a própria prefeitura. Mas ela sabe que faz em benefício próprio, que ajuda a cidade, sim, mas o benefício maior é dela. Veja só, nós temos eu te falei que houve uma fusão da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, né? Nós temos uma área de exploração turística, né? Inclusive ecossustentável, aqui em Belo Jardim, que eu acho que, se você conhece Bonito, Sim. pronto, eu acho Belo Jardim 1000 vezes mais bonito do que Bonito. Isso aí, se você for... Essa semana a gente foi em sábado, lá em Serra do Vento, e a gente viu lá a beleza que tem aquelas serras. Né? Principalmente agora que tá verde. Você vai para Chucuru, uma área linda que tem, né? Que poderia ser explorada, e aí aonde vem a uma outra indústria para Belo Jardim, que seria a indústria do turismo. Nós poderíamos começar a explorar aquilo ali. É necessário também que se faça a preservação da nossa natureza, a preservação das nossas fontes, que não tem, das nascentes, que nós não temos. Nós perdemos muitas, eu acho que 50% a 60% das nossas nascentes foram perdidas, né? E não são mais recuperadas. Sim. Então, mas existe, nós temos uma cidade, eu não me lembro o nome, mas de Minas Gerais, onde o prefeito ele remunera o proprietário. Isso por quê? Para que ele não venda água, para que ele não coloque um bar ali, para que as pessoas depredem, entendeu? Então ele remunera. E o município se utiliza daquele... Ele não tem prejuízo não, porque começa a ver as pessoas começar a fazer turismo para lá e não tem ingresso para a cidade, mas tem renda e tem emprego para a população. Começa a se criar renda e emprego. E aqui em Belo Jardim não seria pouco, não, seria muito. Inclusive, até nós temos uma frota de Toyotas aqui, que seria aproveitadas com essa exploração do nosso turismo ecossustentável, que seria na região de Serra do Vento, na região de Chucuru, né? Nós tivemos uma época, em Brejo da Madre de Deus, a gente teve uma época, eu não sei agora, mas parece que até deu uma parada, mas nós tínhamos uma época lá que era fantástico. Eu fui lá, era pessoal indo para lá, tinha as cachoeiras.
A gente tinha que alugar até Toyota para ir, porque tinha região que não ia. Mas aqui em Belo Jardim nunca houve isso. Né? A gente tem também o turismo religioso, Sim. que tem que ser explorado. Né? Que são Santa Luzia, né? Santa Luzia, lá, do Frei Damião, e a Nossa Senhora de Todos, aí, Que é aquela igreja lá daquela no igreja que foi a fundação de Dona Conceição Moura. A ideia dela. Né? A ideia dela. Que a gente vê, eu passo, às vezes eu venho no domingo, a gente vê pessoas que vêm de Caruaru, de Recife, vão para lá. Né? Lá nós tivemos acho que foram as missões que houve lá em Santa Luzia, sem estrutura nenhuma, as pessoas pedindo nas casas para ir no banheiro, porque não tinha nenhum banheiro, pelo menos aquele banheiro aqueles banheiros químicos, né, que tem. Sim. Não tinha. Não se criou uma estrutura para as pessoas comerem. Né? Isso aí, o que era que acontecia? E uma Secretaria de Turismo iria começar a colocar empreendedores lá em Santa Luzia na exploração do turismo religioso. Eles começariam a criar restaurantes, a melhorar, colocar banheiros, mesmo que fossem químicos, Sim, sim. mas poderia se colocar banheiros públicos também lá, né, como tem em algumas cidades. Mas, infelizmente, nós não temos essa visão. Não se tem essa visão. Nós temos. Né? Nós temos essa visão. Inclusive, tanto no programa de governo que tinha no nosso em 2016 e no de Gilvando, quando ele foi candidato a prefeito em 2017, tinha isso aí. E era uma coisa que era fácil de se fazer. Né? O investimento, não teria um investimento tão grande para se fazer isso. Né? Teria-se que ter vontade, né? Força de vontade, força política e vontade de fazer as coisas. Isso aí é que está faltando. Muito bem, a gente está aqui conversando com o doutor Maneco, né, nessa sabatina. Professora, a última pergunta sobre educação. A senhora vai fazer agora essa última pergunta, que a gente conversando aqui, né? Mas a gente já está 1h30 aqui conversando, viu? Só para a gente já está bem avançado. Passa, né? Mas a última pergunta sobre a educação, professora. Maneco, a gente conhece, né, a maneira como existe, né, na política, que a gente poderia usar um termo que ele é bem antigo, mas que continua de uma forma bem sutil, né? Que é a questão dos currais eleitorais. E a gente sabe que existe, quando você fala aí de professor efetivo e professor contratado, e eu não estou falando só da faculdade, né, mas todo município, que é justamente o número de contratos que existe nos municípios, né? E aí a gente sabe que isso é uma maneira de garantir os votos. Porque se você dá um contrato a uma pessoa, você não vai ter o voto só daquela pessoa, você vai ter de toda a família. Isso é uma maneira, né, de garantir as eleições de muita gente, prefeito, vereador, etc. Uma coisa que pode diminuir isso seria o concurso público. Num programa de governo de vocês vão realizar um concurso público aqui para Belo Jardim, que recentemente teve, mas a gente sabe que nem as pessoas foram chamadas, né? E aí a gente sabe por quê. Veja só, na gestão interina de Gilvandro, ele inclusive deixou pronto já todo um projeto pronto de um concurso público, que era a ideia dele fazer. Ele na época pensava que poderia inclusive ganhar as eleições, dar prosseguimento, e ele faria o concurso público. Mas isso é uma ideia que ele vem transmitindo em todas as entrevistas e lives que ele faz. E como eu faço parte do grupo, é também um processo que se discute e que tem que ser feito. É claro que tem cargos que você vai ter que colocar pessoas de sua confiança. Mas nós não podemos. E tem uma lei. Tem uma lei. O município só pode contratar 50% dos efetivos. Então, quantos efetivos tem hoje em Belo Jardim? Entre 900 e 1.000
É aproximadamente isso, né? Então ele só poderia contratar 500 pessoas. Ele não poderia contratar mais do que isso. É impossível o município funcionar com 1.400 a 1.500 pessoas. Quer dizer, é impossível não. Funciona, mas funciona mal. Belo Jardim precisaria de aproximadamente 1.800, 2.000 pessoas, isso juntando tudo, viu? Os efetivos com os contratados. Porque hoje, como saiu muita gente por conta da lei de responsabilidade fiscal e que estava atingindo quase 80% da receita do município, eles tiveram que cortar, mas já se chegou em Belo Jardim a 4.000 funcionários. Mais do dobro do que a que ele não está sendo ensinado por uma pessoa qualificada, né? A preocupação dele é arrumar um encostozinho para o seu cabo eleitoral ali, que está dando os seus votinhos ao seu vereador e possivelmente ao seu prefeito lá no futuro. Mas é preciso que haja concurso público para reduzir essas pessoas que estão lá se apadrinhando de vereadores, se apadrinhando de cabos eleitorais, e às vezes, inclusive, ganham dinheiro e não trabalham, uma boa parte deles, e é quem ganha mais. Tem um bocado. E são quem ganham mais, né? Isso aí é preciso acabar. Muito bem, esse é o doutor Maneco. Professor Silva, última pergunta aí sobre educação. Nós temos, eu acredito que mais de 40 escolas municipais, acredito que sim. E dessas escolas, nós não temos, hoje passou 2 professores, se não me engane, nesse último concurso, na área de educação física. E tínhamos 3. Eu acho que um se aposentou, um está emprestado à faculdade, está cedido à faculdade, e só tem um professor formado e efetivo no município. Como vai fazer para alocar professores de educação física nessas escolas que não têm? Veja só, existe a questão do... Primeiro tem que se fazer o planejamento do orçamento, né? Para saber se o município ele vai ter condições de pagar a todas as escolas. Mas aí poderia um professor dar aula em 2, 3 escolas, fazer uma... Isso aí teria que ser feito esse planejamento. Mas é uma preocupação nossa lá, inclusive do pré-candidato Gilvandro, inclusive até o ex-ministro, né, Mendonça Filho, ele tem nos ajudado muito, que ele já foi ministro da Educação nessa área. Ele tem uma preocupação em integrar o esporte à sala de aula. Quer dizer, trazer o aluno para o esporte, através dela, começar a levar ele para a sala de aula. Isso é uma maneira, e vai ter a necessidade de se contratar professor de educação física. Mas, para isso, é necessário que se converse com eles, né? E como houve a pandemia, aí acabou todo aquele processo, aquele planejamento que se tinha feito, né? Porque não se pode fazer aglomeração. Mas aí se conversa com um, se conversa com o outro, né? E quando for se ganhando as eleições, a conversa efetiva vai existir para formar, não só com o professor de educação física, mas com todos os componentes da Secretaria de Educação, né? Os componentes seriam os componentes efetivos que estão lá, que tem hoje, né? E aí é a questão, o secretário vai sair de um efetivo? Pode, mas também pode ser uma pessoa que tenha capacidade, por exemplo, que seja da faculdade, né? Ou uma pessoa que seja seja professor aí de uma faculdade dessa aí. Quer dizer, vai ser um técnico que tenha condições de administrar a Secretaria de Educação sem politizar ela. O maior problema que nós temos é a politização da Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Todas as outras secretarias podiam até politizar, certo? Não devia.
Mas a de saúde e educação, e se tivesse uma Secretaria de Segurança, também não. Né? Por quê? Porque não, eu acho que não deveria haver solução de continuidade de uma administração para outra. Você pode até melhorar aquilo que está sendo feito, certo? Mas você, às vezes, não pode manchar. Eu vejo municípios, aqui em Belo Jardim aconteceu, de um prefeito estar construindo uma escola, o outro entrar, ele quebra tudo e vai fazer uma nova escola. Aqui aconteceu com um recurso que foi dado para a construção da escola ali do Bom Conselho, que na época, quando o Gilvando Interino iniciou, veio um recurso do governo federal, através do Ministério da Educação, e hoje está servindo de esconderijo lá. Está quebrado, o pessoal, as coisas que tinham lá foram levadas, a construção parou, né? A empresa foi embora, porque não recebeu, e o recurso, não sei nem se está aí, ou foram usados com outro objetivo, ou foi devolvido para o Ministério da Educação. Mas porque foi uma pessoa que não era do lado político dele, estava fazendo, deixou-se de fazer uma coisa que ia beneficiar a população do Bom Conselho e daqueles bairros adjacentes ali, tudinho. Infelizmente, isso aí é uma preocupação que existe, né? E não minha, mas do grupo inteiro. Sim, sim. O que tiver bom, nós vamos tentar melhorar. O que tiver ruim, a gente vai consertar. Isso aí é o nosso lema. Bem, minha gente, estamos já quase 2 horas, né, de programa. E, professora Mercedes, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, né, esse carinho que a senhora tem com o nosso jornalismo, com a Rádio Itacaeté também. Sempre quando a gente convida, só encontra um espaçozinho na sua agenda para conversar com o povo de Belo Jardim. E a professora Mercedes, ela é importante, né? Essa mulher tem educado há 30 anos a grande maioria dos professores do Agreste de Pernambuco. Ela, quando eu chego, que converso, que as pessoas veem a imagem dela no meu blog, meu Deus, Mercedes, é nesse linguajar, né? É esse carinho que ela soube transmitir para os alunos, e os alunos têm com eles, carregam consigo até hoje esse carinho que tem com a professora Mercedes. E por pouco tempo que eu conheço ela, ela já mora no meu coração há bastante tempo, viu? Professora, muito obrigado, né? Muito obrigado de coração, suas palavras finais, né? De agradecimento também ao povo de Belo Jardim, porque teve essa paciência com a gente até quase 2 horas de programa. Eu estava viajando. Bem, você realmente é uma pessoa que se dedicou muito aqui à cidade de Belo Jardim, né? E a obrigação nossa, né? Num momento como esse, né, a gente fazer aquilo que tem que ser feito, né? Ou orando, ou mandando um recado para alguém, né? Ou muitas vezes até o silêncio num momento desse, né, é importante, né? Eu acho que a gente tem um compromisso muito grande, principalmente o educador, de zelar pelas pessoas que vão dirigir a nossa cidade, não é? E eu desejo que a gente possa ter, não é, muito em breve, uma gestão comprometida com essa cidade que é tão importante aqui para todo o agreste de Pernambuco, né? Eu nasci aqui e eu acho que aqui também vou passar para o outro lado, né? Mas eu acho que até o fim, vamos dizer, da minha vida, aqui nesse momento, né? Mas eu vou lutar também para que as pessoas realmente assumam a responsabilidade. A gente vota, mas não significa que o voto vai assegurar aquele programa que muitas vezes os gestores fazem e deixam para lá, né? Eu acho que o grande compromisso é esse.
E a gente cobrar, a gente falar, a gente ir para a rádio, a gente está na escola, a gente está na igreja, a gente está na associação. É um compromisso nosso de fazer valer, né, esses nossos direitos. A gente tem deveres, mas também a gente tem direito. Então, desejo ao seu grupo que possa realmente realizar esse sonho aqui, para que nossa cidade realmente volte a ser uma cidade feliz. Obrigada também a oportunidade, né, de estar aqui contribuindo, né, porque acho que é uma missão nossa de contribuir com aquilo que realmente a gente acha que é certo, que é justo. Muito obrigado, professora. Professor Silvio, suas palavras finais. Quero agradecer o convite da minha ex-aluna Araceli Maneco, agradecer a presença de Mercedes, que é um ícone na educação aqui em Belo Jardim. É a primeira vez, primeiro contato com Vossa Senhoria. E quero dizer o seguinte: há 20 anos que eu estou aqui, trabalhando arduamente, educando. Hoje eu ensino para os filhos dos meus ex-alunos, né? Eu me torno criança ao ensinar. Eu tenho 48 anos, mas o espírito de criança de 5 anos. Então, educando leva a vida. A gente transpassa para tudo que a gente tem, para aquela pessoa que a gente zela e quer que ela cresça. Peço encarecidamente à população de Belo Jardim que tentem mudar a concepção que temos hoje do eleitor dessa cidade. A gente tem o poder na mão de mudar isso, deixar Belo Jardim uma cidade, uma das melhores cidades daqui dessa região, pelo patamar que nós temos, as indústrias que nós temos. E a gente tem tudo isso na palma da mão. A força do voto é nossa. Não dependam de um mísero contrato. A gente tem que votar com convicção, votar com coração e pelo que a gente quer de bom para Belo Jardim. E não favor político. A gente, como o Mercedes bem disse, a gente tem que estar em todo o patamar, seja político, religioso, educacional. Então, deixo meu recado é esse: vamos votar por amor a Belo Jardim, por uma mudança radical, seja para prefeito, para vereador, mas temos que mudar e deixar Belo Jardim como nunca nós vimos. É isso que eu tenho. Boa noite a todos. Maneco, boa sorte. Boa sorte a sua pré-candidatura a vice-prefeito, ou que venha. Vamos lá. Que Deus seja o nosso guia de tudo isso. Muito obrigado, professor Silvio. Doutor Maneco, mais uma vez, muito obrigado. Hoje, dia 31 de agosto, começa o período de convenções. Vai até o dia 16 de agosto. Depois, o período de registro das candidaturas e no dia 27 de setembro começa a propaganda eleitoral. Se começa hoje as convenções, eu acho que a coisa pode estar decidida. Com suas palavras finais, o senhor é pré-candidato, o senhor é o vice na chapa de Gilvando Estrela, do Democrata? Almir, veja só, nós temos, como eu lhe falei inicialmente, da mesma forma democrática que foi escolhido pré-candidato a prefeito, isso no ano passado, nós também estamos fazendo de forma democrática a escolha do pré-candidato a vice, que deverá sair na semana que vem. E isso é uma escolha que a gente tem, um resumo, né, da vontade popular, e a
se colocar o nome é porque ele aceita, né? E se não for, ele também vai aceitar, da mesma forma que eu aceitei quando nós fomos escolher. Meu nome estava junto com Gilvandro. E Gilvandro teve um desempenho melhor do que eu, bem melhor do que o meu nome. E eu aceitei com toda a humildade e foi um compromisso nosso, da mesma forma que eu tenho certeza que ele aceitaria se fosse o meu nome, né? E isso aí a gente vai ser decidido aí na próxima semana, eu acredito, não tenho certeza exatamente qual o dia, mas no dia certo e antes da convenção, o nome do vice será anunciado, com base, como falei, numa pesquisa que está sendo feita, né? Ou que vai ser feita, e aí sairá o nome. Do vice. Eu quero agradecer a Almi aí pela oportunidade, agradecer a professora Mercedes aí, que é, como Silvio aqui falou, é o ícone da educação de Belo Jardim, e é um nome que marcou e várias pessoas falam em Mercedes, da forma como a Almi falou, os colegas, os amigos dele lá de São Caetano, de Caruaru, né, de toda a região que estudaram aqui, gravam quando vê a fotografia dela, aí até a professora Mercedes está aqui. Isso aí é uma satisfação e é gratificante quando a gente escuta isso. Tenho certeza como você se sente muito feliz quando vê a valorização, as pessoas valorizando o seu trabalho, né? E lembrando da fisionomia daquela pessoa que esteve ali, que ensinou tanto. E Silvio está aqui, eu conheço o Silvio há bastante tempo, né? Já teve, participei inclusive, ele já foi meu professor de educação física, né? Não escolar, exatamente. Também não é possível, né? De academia, profissional capacitado, gabaritado, muito bom, dos bem conceituados aqui da região. E como ele falou, ele veio de Arco Verde, que hoje é uma cidade totalmente organizada. Arco Verde tem uma receita menor do que a de Belo Jardim, muito menor. Mas é uma cidade totalmente organizada, né? Tanto na área de saúde, de educação, de segurança, né? Isso aí a gente vê. Pesqueira é uma cidade que se reinventou, perdeu todas as indústrias que tinha lá, Sica Norte, Peixe, Fábrica Rosa, que era como se Belo Jardim tivesse perdido Moura, Nato e Palmeiron, né? E Pesqueira se reinventou, se criou uma nova fonte de renda, houve receita para o município, e hoje também é uma cidade que é mais organizada do que Belo Jardim. E nós precisamos fazer essa mudança, né? A gente precisa fazer com que Belo Jardim volte a seguir o rumo das outras cidades que estão se desenvolvendo e crescer também. E é preciso aí que tenha consciência do povo, né? Que o povo escolha aquilo que achar que ele deve escolher, né? E vem a vontade dele, né? Eu quero agradecer a vocês aí, os internautas que estavam interagindo conosco, e como ainda não passou as convenções, não foi registrada candidatura, nós teremos outras oportunidades, outras lives até lá, né? Depois será tudo oficial e pode ser que eu esteja oficialmente registrado, né? Pode ser que eu esteja lá junto, mas estarei com o mesmo empenho que eu estou aqui agora. O meu pensamento não é por cargo público, o meu pensamento não é por secretaria, o meu pensamento é para o bem do município. Eu quero que Belo Jardim comece e volte a crescer, que é o que nós estamos precisando. É esse meu pensamento. Eu quero que haja uma mudança. E essa mudança está na mentalidade, no que o povo quer, no que o povo deseja, né? Muito obrigado a vocês, boa noite e que Deus abençoe a todos. Está aí a palavra do doutor Maneco, obrigado a todos vocês, obrigado à pré-candidata vereadora Araceli Thalí Pimentel, né, sempre atuante nas redes sociais também. Muito obrigado pela participação. Meu amigo Neto, DJ Neto, que veio comigo lá de São Caetano, prestigiar a live de hoje. Mas, meus amigos internautas, amanhã, meio-dia, estou na Itacaité FM, aguardando você, de meio-dia a 1h. Amanhã eu converso com Thales Bruno, presidente do Cidadania de Belo Jardim, e a gente vai falar muito a respeito das regras eleitorais
né, o que pode, o que não pode, o que houve na reunião com o juiz eleitoral sobre as eleições de 2020. Não perca amanhã, de meio-dia, na Itacaeté FM 88.1. E a todos vocês, nosso muito obrigado. Né? Continue sempre curtindo o Café com Almi Pontes, que acontece segunda e sextas-feiras. Na próxima segunda, é 7 de setembro, não acontece o café. O café acontece no dia 8, na terça-feira, tá bom? A gente aguarda você e fica com Deus. Até a próxima. Boa noite.